nós vamos para a terceira mensagem, Construindo Famílias Fortes. Esta série de mensagens, nós vamos fortalecer, amados, os vínculos, os laços da nossa família. E o tema que vamos estudar nesta noite, Fundamentos para a Felicidade da Família. Olha, Deus quer a felicidade da tua família. Deus quer a felicidade da tua casa. Deus quer o bem-estar das famílias. Queria que você entendesse que o desejo de Deus é que a tua família seja muito feliz. Existem fundamentos que as famílias estão destruindo. Olha, é com temor e tremor que eu digo isso, mas muitas famílias destruíram fundamentos que jamais poderiam ter destruídos dentro de um lar. Por isso há tanta infelicidade, por isso que o índice de divórcio é estarrecedor no mundo todo. Olha, é por isso que há uma quebra, há uma arrebentação muito grande nas famílias. Mas quando eu abro a minha Bíblia, eu percebo que Deus não mudou. Eu percebo que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu percebo quando eu abro a minha Bíblia que os fundamentos para a felicidade de uma família continuam fortes, continuam aqui para todos nós. E nós vamos hoje dar um passo em direção a esses fundamentos. O salmista Davi, escrevendo o Salmo, versículo 11, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, eu digo com permissão do Espírito, o que poderá fazer uma família? O que resta de uma família? O que resta de uma casa? Quando os fundamentos são destruídos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, muitas famílias, Pai, muitas famílias estão sofrendo, estão amargando a infelicidade. Muitas famílias estão vivendo o caos. Tudo isso fruto de fundamentos que foram destruídos. Pais que se tornaram permissivos. Pais e mães que não investiram na vida espiritual dos filhos. A sociedade que tem insistido em moralizar o imoral. A sociedade que tem abraçado uma causa cuja tua palavra abomina, e os valores estão sendo destruídos. Mas nesta noite, Deus, nesta noite bendita e preciosa, nos dá direção para continuarmos construindo fundamentos sólidos. Faz alguém que precisa restaurar os fundamentos da sua casa, da sua família. Faz isso conosco, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida.
Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma das coisas que mais me encanta na Bíblia Sagrada é falar sobre família. Eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Eu sou muito grato a Deus, sou uma pessoa muito agradecida a Deus pela família que Deus me deu. Eu vivi em um lar destruído. Eu sou oriundo, filho de um lar desfeito. E é muito triste. É muito triste você olhar para o lado e você não ter um pai. É muito triste você ter as necessidades não supridas. Você ter, falta de afeto, falta de carinho, falta de proteção. É muito triste. É muito triste para uma criança quando ela não tem um pai que lhe abrace, um pai que lhe traga para perto, um pai às vezes que encare a vida, para proteger, para que ninguém abuse, para que ninguém machuque. E eu venho de uma família destruída, e eu sei como é doloroso, como é triste ser criado num lar sem fundamento. Eu fui criado num lar sem fundamentos cristãos, um lar em que os fundamentos verdadeiros faltavam. E eu queria dizer à igreja que a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós, é que a nossa família tenha o verdadeiro fundamento, o fundamento que produz a felicidade. Porque todos nós sem exceção, buscamos a felicidade da nossa família. Olha, os pais que têm um pouco mais de idade, sabe o que eu vou dizer? Talvez quem aqui é pai de um filho, uma filha, que já é casado e já tem a sua família, e já deu até netos, sabe? Você vai olhar para o teu filho ainda com um olhar de amor, carinho e ternura. Eu sei que o carinho que uma mãe e um pai têm pelo filho não acaba depois que ele sai de casa e toca a vida. Pelo contrário, uma mãe está sempre preocupada, sempre querendo bem, sempre querendo alegria. Não é assim? Temos também, não é assim, irmã Silmara? Você não se preocupa com a sua filha? É assim, é assim. Todos nós nos preocupamos. Palmira, você tem um filho já criado, mas não é assim? É assim. A preocupação, o amor, o carinho. E o exemplo, o Marcos já tem agora a sua família e uma pequena, né, uma filha mirradinha, pequenininha, né, com um mês e pouquinho. É assim. Então nós sabemos, todos nós, seja uma criança miudinha, pequenininha, ou um filho já casado, nós queremos o bem da nossa. Nós somos humanos e queremos a felicidade da nossa família. Eu tenho um filho já com 16 anos e tenho um costelinha vai fazer 5. E o carinho, o amor, a preocupação, ela é sempre a mesma. Nós sempre nos preocupamos com os nossos filhos. Queremos a nossa felicidade, a felicidade da nossa família. Olha, uma pesquisa diz que a maior preocupação de um homem é promover o bem-estar para a sua família. Olha que interessante. Um homem, o que dá prazer, o que dá satisfação a um pai de família é promover dignidade, é promover a decência, é promover o bem-estar para a sua família. Então, eu particularmente falando, eu acho que a felicidade só é completa quando você pode compartilhar esta felicidade com a sua família. Eu acho que a felicidade ela só é plena quando um pai, uma mãe, um marido, uma esposa estão juntos e podem compartilhar de algo juntos. A felicidade só é completa. Isso é uma opinião minha, pessoal. A felicidade só é completa quando você pode compartilhar os bons momentos da vida com quem você ama. Então, nós precisamos reestruturar os fundamentos que estão dissolvendo as famílias. Olha, há uma luta da sociedade muito grande para destruir as famílias. Hoje estava rolando uma pesquisa no Globo News para dizer, olha, nós
vamos ver se nós aprovamos um índice. O que é uma família? A família é um homem e uma mulher, ou uma família é um homem com homem? Afinal, homem com homem também é uma família. E eu recebi esse texto, essa mensagem, é uma votação, e eu entrei para votar. E quando você vota, depois você põe um código e você vota, depois da votação, aí aparece para você como está a votação. E eu fiquei abismado, eu fiquei assustado. 50,30% a favor que a família é homem e uma mulher. Afinal, a Bíblia diz que é assim, nenhum homem nasce de outro homem, nenhuma mulher nasce de duas mulheres. 50,30%. Olha, 40 e tantos por cento, 47%, dizendo, temos que dizer que aprovar que a família também é homem com homem. O que significa isso? O que significa isso? Os fundamentos das famílias estão dilacerados. Os fundamentos das famílias estão sendo dissolvidos. As pessoas estão perdendo os valores, sabe? As pessoas estão perdendo o senso de cuidado, de proteção. O ser humano está se tornando individualista. As pessoas não se importam mais com as outras. São fundamentos que estão sendo destruídos. Haverá um colapso familiar daqui a alguns anos. Não pense os senhores, as senhoras, que as coisas vão caminhar como estão. Haverá um colapso daqui a alguns anos. Porque crianças estão sendo criadas por dois homens, por duas mulheres, achando que isso é normal. Daqui 30, talvez, alguns de nós não estaremos aqui, daqui 40, 50 anos, nós não estaremos aqui. Mas estas crianças hoje, com 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos de idade, olha, estas crianças não vão ter fundamentos de uma família, não vão ter bases do que é uma família. Isso vai causar um caos na sociedade daqui a alguns anos. Isso vai levar muito tempo. Nós já estamos experimentando o caos dentro de algumas casas, de alguns lares. Por quê? Porque fundamentos foram destruídos já há alguns anos atrás. Quando alguns pais se tornaram permissivos, as pessoas começaram a permitir algumas coisas. Não, eu me recordo que a minha geração, que eu vou falar, é muito grosseiro, mas entendam com muito respeito o que eu vou dizer, mas a minha geração, eu vou fazer 40 anos, a minha geração dizia assim, olha, prendam as cabritas, prendam que os bodes estão soltos. Não era assim que diziam? Eu ouvia isso. Eu, garotinho, rapazinho, dizia, olha, tem que prender as cabritas, prendam as meninas, porque os meninos são criados para a rua, para o mundo, tem que fazer mesmo, tem que sair com todas, tem que dormir com todas, E a minha geração, na minha adolescência, eu ouvia isso. E aí você vê o caos, aborto, crianças com 12, 13 anos, já gerando uma outra criança, e tantos problemas. Então, a nossa sociedade está perdendo os fundamentos. Agora, vamos trazer para dentro da igreja evangélica, vamos trazer para nós esta responsabilidade. Para nós vivermos com a nossa família feliz, nós temos que desenvolver valores, fundamentos bíblicos, sólidos, que fará com que a nossa família resista a todas estas situações que investem contra a nossa família. Diariamente, tua família é bombardeada. Diariamente você é bombardeado. Então, qual é o fundamento para a felicidade? Pastor, biblicamente, qual é o fundamento sólido, a base
para a felicidade de uma família? O que fazer para ter uma família de fato feliz? O apóstolo Paulo fala sobre isso escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 e 2. Paulo dá aqui uma lição dos maiores fundamentos para uma família. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Serei como um barulho qualquer. Ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo diz sobre um dos maiores fundamentos para a felicidade da família. Com certeza, esse amor do qual Paulo fala aos Coríntios e que só Deus derrama em nossos corações, é o único que pode construir fundamentos para uma família feliz. Sem amor, uma família não sobrevive. Por quê, pastor? Porque aonde não existe amor, não há perdão. Aonde não existe amor, não há cuidado. Aonde não existe amor, não há compreensão. Olha, o fundamento que nós não podemos deixar de lado, o fundamento que nós não podemos nunca nos esquecer, cuja família não sobrevive sem, é o amor. Sabe que às vezes na família o marido machuca a mulher, você sabe, às vezes é uma briga. Eu costumo dizer que casamento é como dois rios se encontrando. Porque, já viu dois rios se encontrando? Eles se encontram, eles começam a chacoalhar, ele vai balançando, um vai entrando dentro do outro, e às tantas vai vindo a calmaria. Então o casamento é como dois rios que se encontram. Então às vezes o marido ofende, às vezes, olha gente, às vezes o marido tem uma educação muito rústico, foi criado assim, às vezes é normal, a criação foi uma criação mais rígida, muito dura. E aquela pessoa, às vezes, que veio do militarismo, meio militar, é assim. E às vezes é muito duro com a esposa, e, enfim. Ou o contrário, às vezes tem mulher que é muito brava, né? É mulher que é descendente de Maria Bonita, e então é muito nervosa, é muito, sabe assim, é muito intensa, né? Então, quando isso acontece, às vezes um machuca, um fere o outro. Amado, se não tem amor, um não consegue perdoar o outro, conviver com o outro, quando um machuca o outro. Sabe que quando alguém erra, falha, se não tem amor, não tem perdão. Sabe que um casamento, se ele não tem amor, ele não sobrevive a uma crise financeira. Porque quando um casamento ele é constituído na base do interesse, a única coisa que faz a pessoa suportar a outra é o dinheiro, é a condição que a pessoa traz ou oferece para aquela pessoa. Às vezes você vê aí, esses rapazes ganham milhões, jogadores de futebol, e estão ali com uma moça, e dali a pouco, você vê um casal bonito, daqui a pouco largou, já está com outra, e a moça, o cara já está em decadência, já não é mais um grande atleta de alto rendimento, ela larga, eu não quero, eu quero outro melhor. Por quê? Porque o fundamento da relação é o dinheiro, é um interesse qualquer, não é amor. O amor é o fundamento que faz com que você consiga compreender o outro, se colocar no lugar do outro, ter cuidado, só o amor. Então a felicidade e a harmonia de uma família dependem do tipo de fundamento sobre o qual ele está sendo alicerçado. Se um casamento é alicerçado sobre um fundamento frágil, se um casamento é alicerçado sobre um fundamento, porque eu estava só e eu queria alguém, ele vai se dar mal.
Olha, o meu casamento é fundamentado porque eu não me vi a hora de sair da casa da minha mãe, do meu pai, não aguentava mais. Eu arrumei alguém e não vai dar certo. Se o casamento é fundamentado porque a pessoa diz, não, eu quero apenas ter um filho. Sabe que eu conheci um senhor e ele largou a família, largou a esposa com 3 filhos, se envolveu com uma senhora, com uma mulher, e era uma moça mais jovem que a esposa dele, bonita, e ele se envolveu com essa mulher, largou a família para trás, comprou um imóvel, deu apartamento, fez de tudo por essa mulher. Quando essa mulher teve um filho com ele, ele disse, agora sai fora, daqui para frente eu toco a vida. Disse, como assim? Mas eu larguei minha família, te dei apartamento, que apartamento você pega de volta. Eu te dei tudo. O que ela queria era um filho. O sonho daquela mulher era ter um filho. Teve uma filha, disse, agora você não serve. Porque às vezes o sonho de alguém não é ter uma família, um marido, é ter um filho. Então veja os fundamentos com os quais as pessoas constroem suas vidas. O salmista diz, Salmos 11, versículo 3, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, amados, se a pessoa perde os fundamentos da Bíblia, em que a Bíblia ensina que nós temos que amar, temos que cuidar, nós vamos destruir a nossa família. A Bíblia Sagrada não é um livro para apenas ser lido, ouvido no culto e depois desprezado. Em Mateus 7, 24 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que lindo. Olha o versículo 25. E caiu a chuva, vieram as crises, vieram os problemas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela família, contra aquele casal, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha, sobre os fundamentos da Bíblia Sagrada. Olha, quem aqui ama a sua família? Você que ama a sua família como eu amo a minha, você tem que edificar a sua vida, sobre o da tua família, sobre os fundamentos da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia nos traz de orientação, nós temos que aplicar isso na nossa família. Nós temos, amados, é importante, se alguém chegou aqui hoje e diz, pastor, eu e minha esposa faz tempo que não nos olhamos nos olhos, faz tempo que nós não nos abraçamos, não há mais troca de carinho, não há mais troca de elogios, não há... Amado, em nome de Jesus, restaure os fundamentos do amor dentro da tua casa. Às vezes, a família aprende a conviver, vai conviver por causa dos filhos. A mulher diz, não, eu suporto por causa das crianças. A hora que crescer, em nome de Jesus está repreendido isso. Sabe que os divórcios muitas vezes acontecem quando os filhos crescem e saem de casa. Quando os filhos deixam suas casas, de repente o pai e a mãe, estamos nos separando. Mas vocês eram felizes, nunca fomos. Ou você tem que investir pesado no amor dentro do seu relacionamento. O amor se constrói. O amor, ele é plantado dia a dia, ele é regado, ele é cuidado. Olha, tem pessoas que não observam isso. Tem gente que diz assim, pastor, que amor que nada, amor não enche barriga. Essa história de uma casa e uma cabana, isso é para quem é poeta. Amado, eu concordo que uma casa e uma cabana não enche a barriga. Amor, uma casa e uma cabana. É verdade. Mas o amor, quando se tem amor, a pessoa aguenta uma casa e uma cabana. O mundo desaba lá fora. A pessoa toma água com sal. E de sobremesa água com açúcar. Mas suporta. Sabe por quê? Porque o fundamento é o amor. Quem ama
E o mundo desaba, não pensa em divórcio. Quem ama, o mundo está caindo. Mas o chefe da família diz, o que eu posso fazer para cuidar da minha família? Olha, quem ama cuida, quem ama preserva. Uma relação só pode ser duradoura e feliz se ela tem amor. Se não há amor no relacionamento, meu amado, ele não vai adiante. E Paulo dá a receita para nós construirmos este fundamento primeiro do amor dentro de um relacionamento. Paulo dá a receita. Como, pastor, como é que eu faço para desenvolver este amor? Paulo diz em 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente. Sabe que tem que ter paciência. Paciência é algo que você desenvolve. Paciência é algo que você tem que desenvolver dentro do relacionamento. Tem que ter paciência. Amados, eu vou falar com as irmãs. Irmã, tenha paciência com seu marido. Ele é cabeça dura sim, mas ele é teu marido, amada. Eu não ouvi um amém. Maridos, vamos ver agora. Maridos, tenha paciência com a sua esposa, marido. Amém. Amém. Tem que ter. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. Mas esse é o fundamento que uma família cristã tem que ter. Não há a menor possibilidade de alguém viver e ser feliz se não passar por este princípio. Paciente do grego, paciente, temos aí, paciente do grego, significa, olha só a palavra paciente, que não perde o ânimo, perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros, tardio em vingar-se, tardio para irar-se, tardio para... A Bíblia diz que isso aqui, o amor é isso, o amor é paciente. O amor, às vezes, ele suporta aborrecimento. O amor, às vezes, ele suporta, Isso tem que ser, amado, a base de um relacionamento familiar. Quem aqui, dos mais velhos aos mais novos, quer ser feliz, é impossível ser feliz na sua família se não tiver amor. Você sabe que pai tem que ter amor, e esse amor do grego, paciente com os filhos. Porque tem horas que as crianças são demais. Você vê que tem pai que quando não tem esse amor, chega a um ponto às vezes de pegar um filho e agredir até a morte. Quando não há esse amor paciente, às vezes num coração de um pai, ele perde o tino, perde a razão. Tem pai que mata o próprio filho. Você vê nas televisões aí os casos que já vimos no nosso país, de pais que mataram seus próprios filhos. Tivemos um caso na cidade que a minha sogra morava, em Ribeirão Pires, que um pai com a madrasta de duas crianças, isso foi nacional isso, foi de comoção nacional, mataram os dois garotinhos, picotaram os meninos todos, puseram num saco de lixo. Então, é a falta de paciência, é a pessoa que se aborrece fácil, que não suporta uma injúria, quer vingar. Em nome de Jesus, coloque no teu casamento paciência. A Bíblia diz, o amor é benigno. Benigno do grego, temos aí benigno do grego, por favor? Ser gentil, ser bom, usar de bondade. Pastor,
O irmão está querendo dizer que se eu usar esses artifícios que a Bíblia diz, se eu usar esses fundamentos que a Bíblia diz, eu vou produzir amor no meu relacionamento? Sim. Sim. Olha, quem usa de paciência, quem tem paciência, quem usa de paciência está fazendo com que o amor cresça. Porque o outro lado vai dizer, olha, chega um momento que a pessoa reconhece e diz, olha que eu não sou fácil. Olha que eu sou bisneta de Maria Bonita. Meu marido tem uma paciência comigo uma hora que eu nem sei como é que ele tem. É porque me ama. A própria pessoa vai reconhecer. Sabe quando você usa de benignidade, você é gentil, você é bom, você cuida, sabe, você dá carinho, você tem um cuidado especial, isso demonstra para outra pessoa como ela é importante, como você gosta de estar com ela. Isso é maravilhoso para um relacionamento. Você tem que construir. Olha, se alguém entrou aqui hoje e o relacionamento está na base da conveniência, empurrando com a barriga, pastor, eu não vejo a hora da morte chegar, porque no meu casamento o pastor falou, até que a morte o separe, eu não vejo a hora. Está repreendido, amado. Não vai. Já teve um irmão que um dia veio me falar aqui, pastor, casamento é até quando? É até o fim da vida, amado. Mas depois que, na glória, eu não vou ser obrigado a conviver com ela. Olha, eu fiquei preocupado. Já tem irmão preocupado, se na glória. Mas na glória eu não vou ter que conviver com ela, né? Até que aqui eu suporto. Porque a eternidade não. Então veja a preocupação que algumas pessoas têm. Não pode. Ouve o que Deus está te dizendo nesta noite. Aplique esta bondade dentro do seu casamento. Olha, se alguém se tornou áspero, se alguém se tornou muito bruto, pastor, é que minha mulher você não conhece, só quem convive que sabe. Ela também, amada, em nome de Jesus, use de paciência e de benignidade, bondade. Use. Você vai construir um fundamento. O que eu estou lhe dizendo aqui tem o respaldo de Deus. Olha, quando alguém vai construir um prédio, quais são os elementos fundamentais para a construção de um edifício? Quais são? Ferro, aço, cimento, areia e pedra. Você coloca esses 4 elementos juntos, você vai fazer colunas, vigas, que são capazes de sustentar andares e andares de um edifício. Pastor, qual é a base, o fundamento para um relacionamento, para um casamento suportar anos e anos com muita felicidade? É o amor. É o amor a areia é a paciência, cuja pedra é a benignidade. E aí você tem uma lista que diz assim, olha, o amor, ele não arde em ciúmes, ele não é soberbo, ele não procura o seu interesse. Cada elemento vai fazer uma base tão sólida, tão forte, que nós lemos em Mateus que vem o vento, dá com ímpeto e não derruba. Olha, vem assédio, vem, sabe, às vezes crise, vem problemas, vem tudo. O casamento resiste. É lindo, é lindo. Quando você vê, às vezes, no fim da vida, um marido doente, às vezes numa cama, você vê a esposa ali cuidando. E às vezes tem pessoas que a vida toda foi muito ativo, fica até nervoso. Eu já soube de caso que a mulher vai cuidar do marido, o marido joga o copo, o marido fica nervoso. Eu soube de um caso que uma senhora cuidava do esposo, e ela com um problema de ouvido, o marido chamava, e a mulher, ele xingou. Esses dias eu recebi uma mensagem que falava uma coisa semelhante a isso, que o marido tacou um copo. Então você veja, essa pessoa fica nervosa. E do outro lado tem alguém que diz assim, olha, esse homem não presta para mais nada, está na cama, eu tenho que limpar a fralda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer comida, não me tem utilidade nenhuma, humanamente.
mas eu amo, e porque eu amo, eu cuido, porque para mim não importa se não anda mais, se eu tenho que trocar, eu amo. O que faz alguém cuidar de outra pessoa assim, se não amor? Agora, esse amor ele é construído, esse amor é tijolo a tijolo, é dia após dia, porque o contrário disso, um relacionamento que é só na base da pancada, do xingando, sem paciência, sem bondade, com humilhação. Amado, chega uma hora que a pessoa, eu vou saltar fora desse barco. Esse barco não dá. Cristãos, pastor, cristãos. Sabe que eu já cheguei a aconselhar casais, eu e a pastora, e a pessoa dizendo na minha cara, não quero mais, mas amada, a Bíblia, eu não quero mais, não quero, acabou, não quero. Mas é que a Bíblia eu não quero saber de nada, pastor, não dá mais, não suporto mais, não quero mais. Aí você vai fazer o quê? Vou algemar? Você vai com a Bíblia, ensina, fala, mas é desgastou. Não desgaste, ou se desgastou, você vai restaurar com os fundamentos que a Bíblia Sagrada ensina. A igreja está entendendo? Deixa eu te mostrar isso aqui, este fundamento. Olha aqui, Mateus 7, 26 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, está dizendo areia, cimento, pedra e ferro, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, uma mulher insensata, que edificou a casa, o casamento, a família sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela, é o que está acontecendo, esse colapso que está na sociedade. Tem um monte de família desabando, tem um monte de família destruída, um monte de família infeliz. E a Bíblia diz, sendo grande a sua ruína. Amados, olha o que Jesus diz em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma casa dividida, amado, não subsiste. Uma casa dividida, ela quebra, ela racha, ela não aguenta. Então você tem que fazer o quê? Investir na sua família. Pastor, qual é a maneira em que eu vou investir para que a minha família tenha uma base, tenha um suporte? Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem? Você vai ter que banir isso da sua vida, em nome de Jesus. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem? A prisão do passado. Para se começar uma nova história, é preciso encerrar outra. É preciso pôr um fim ao passado. Mas não dá. Quem aqui tem pretensão de recomeçar a vida, não dá para viver do passado. Olha, quem já sofreu no relacionamento, pastor, meu marido foi isso. Pastor, minha esposa foi isso. Ok, Deus te trouxe para cá. Agora, em Cristo, vocês são novas criaturas. Diz isso em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha, o teu passado tem que ser colocado para trás. Tem que viver do passado. Mas você disse, mas você falou por uma coisa que já aconteceu há muitos anos. Não pode, diga, não pode. Fala aí para o teu marido, para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado, fala, passado, amado, passado é passado. Passado é passado. Passado é passado. Passado é passado. Não, mas pastor, se põe no meu lugar. Ela me falou um dia uma coisa que eu guardo. Imagina. Ali no leito de morte. Eu preciso te falar uma coisa. Preciso te confessar uma coisa. E às vezes, o que foi bem? Fala bem, fala. Eu estou morrendo, preciso te falar, fala. É que eu guardo uma mágoa sua. Pelo amor de Deus.
Por que isso não pode, pastor? Porque se você guarda mágoa, você vai extrair o pior sentimento. E para ser feliz, não dá para oferecer sentimento ruim. Para ser feliz tem que oferecer coisa boa. Para ser feliz tem que oferecer o melhor da vida, o melhor sentimento. E o melhor sentimento é o amor que perdoa, que lava multidões de pecados, o amor que restaura, o amor que sara, o amor que cura. Amado, esquece o passado. Olha, se tem alguém aqui em nome de Jesus que tem ciúmes de não sei quem que namorou, bem, está repreendido em nome de Jesus. Passado é passado. Não fique voltando a remoer o lixo como um cão que volta ao vômito. Passado não serve para mais nada. Ele passou. Amém, igreja? Porque as pessoas não são felizes. Porque isso é um erro muito comum nas famílias. É motivo de briga. Tem família que só briga por causa do passado. Tem família que anda em pé de guerra por causa do passado. Tem gente que anda se batendo, se matando por causa do passado. Passado não serve para mais nada, a não ser para você tirar as lições e não voltar a cair no mesmo erro. O que passou, passou. Amém? Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 7:10. Olha o conselho do sábio. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio você perguntar, será que se eu tivesse, não é sábio. Imagine a pessoa perguntando, mas será que se eu tivesse casado com fulano, será que se eu tivesse... Ih, amado, casou? Eu não casei, então acabou. Mas se eu tivesse... Foi quando ontem? Não, foi 50 anos. Acabou, passou. Acabou. Não é sábio. Não é sábio brigar por causa do passado. Não é sábio ficar arrumando confusão. A maioria dos casais brigam por causa de coisa do passado. Que absurdo. Isso é o maior erro que acontece dentro das famílias. Olha, passado, passou. Amém? Último conselho e nós encerramos. Outra questão é a falta de diálogo. Olha, comunicação é para o amor o que o sangue é para a vida. Tem que ter comunicação. É impossível qualquer tipo de relacionamento sem diálogo, sem comunicação. Quanto menos nos comunicamos com Deus, mais distante parece que Ele está de nós. Então, no casamento é a mesma coisa. Tem que haver diálogo. Não é briga. Não é briga. É diálogo. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Outro dia aconteceu um fato interessante em casa. Só tinha um pãozinho e meio. Um pãozinho e meio. Aí eu peguei o meio, passei manteiga no meio, deixei para a pastora, peguei o inteiro e comi. E ela disse, você comeu o inteiro? Olha como às vezes a falta de comunicação. Aí eu me comuniquei, eu disse, bem, o meu maior interesse é ver você bem, magrinha, bonitinha, sabe, uma bonequinha. Aí eu pensei, se alguém tem que engordar nesta casa, que engorde eu. Se alguém tiver que sofrer os pesos a mais que sofreu, não minha mulher. Me comuniquei, olha, ela ficou uma beleza, comeu a metade do pão, nunca mais reclamou. Agora, se eu me comunico, já dava briga. Não, porque você é ganancioso, você tem um olho maior que a barriga, por que você não deixou? A comunicação é fundamental. Você tem que comunicar o porquê. Não, mas eu pensei isso. Não, que não me deu nem chance de falar, pastor. Não, mas depois você explica. Fala, olha, deixa eu te explicar. Aquilo ali foi por causa disso. Isso aqui, a relação a isso. O diálogo, ele é muito importante. Você tem que manter aberta as linhas de comunicação dentro da sua casa. Os pais têm que ouvir os filhos têm que ouvir os pais. Às vezes o pai fala uma coisa, o pai sabe o que está falando, tem que ouvir, tem que entender. Não, mas não é o que eu quero, mas tem que entender, tem que ouvir. Às vezes o filho tem um ponto de vista, tem que falar. Amados,
Olha o que diz o sábio em Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Tem gente que fala demais. Mas a língua dos sábios é o quê? Medicina. Olha, você tem que manter o diálogo aberto com amor e saber a hora de reconhecer um erro e pedir perdão. O homem é muito truculento, né? Às vezes faz uma coisa para a mulher, aí ele não tem a coragem de dizer assim, bem, eu pisei na bola contigo, eu estava ali pensando, eu realmente errei, viu? Me perdoa, na hora ali eu nem pensei direito. Já resolveu, pediu perdão, a mulher já fica em paz. Fica tudo em paz, já resolve a questão. Isso é o quê? Medicina. Aí ela já vai, ela estava com um bico desse tamanho, ela já levanta, já faz um cafezinho, uma bolacha água e sal com manteiga, ela já faz uma saladinha de ovo com batatinha, e fica tudo certo. Por quê? É medicina. Reconhecer. E o contrário também. Às vezes o marido está lá emburrado, vai comer bem, quero comer não. Mas come aí, não, quero comer, quando eu quiser eu como. Aí tem uns caras que é bruto, eu posso brigar o que for, pôs comida na mesa, eu levanto. Aí, não vou comer não, come. Não quero. Aí tem cada homem bruto, quero não, vai lá, não quero comer não. Quando eu quiser eu me viro. Aí dali a pouco a mulher vai lá, sabe com a palavra sábia, bem, queria dizer para você que eu estava pensando ali, quando fazia comida, eu não devia ter feito o que eu fiz, não, eu queria te pedir perdão, eu errei. Oi, ele já levanta, já taca ali um beijo, ele já vai maliciar alguma bobagem, porque o homem, né, a mulher, e ele já vai comer a comida, ele já vai, Carambim, pega aquela comidinha lá, e não é assim? Pega aquela comidinha lá que você falou. Por quê? Porque é medicina, porque o diálogo cura, a palavra cura. Amados, nós temos que ter esta inteligência, esta sabedoria de cultivar o nosso casamento com paz, com amor. Olha, para nós encerrarmos, Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então tem uma hora certa para falar. Na hora que o circo está pegando fogo, às vezes você vai falar alguma coisa, não tem a hora certa. Olha, tem a hora que você tem que chegar, falar, tem hora que você tem que se calar, ouvir, tem hora que você tem que pensar, tem hora que você tem que perdoar, tem hora que você... Isso é o segredo da felicidade de uma família. E eu encerro dizendo o seguinte: você quer a felicidade da sua família? Seja inteligente. Não aplique os conselhos que o mundo tem dado. O mundo diz, não case, junte. Se não der certo, cada um para o seu lado. O mundo diz, não te dá valor? Troca. O mundo, os valores do mundo é, minha filha, você é nova e bonita, vai viver tua vida, deixa esse traste para lá. São os conselhos do mundo. Meu querido, você está aí bonitão, cheio de vida, tem um monte de mulher aí, é 7 mulheres para cada homem. Agora diz que é 9 para cada homem. 9 mulheres para um homem. Tem homem que não sabe fazer com uma, vai fazer o que com 9? Está repreendido em nome de Jesus. Aí a pessoa diz, não, isso é o padrão do mundo. O padrão de Deus. Sabe qual é o padrão de Deus? 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração por vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amados, vivei a vida comum do lar, com paz, com sabedoria e com amor. Não é os conselhos do mundo, são os conselhos de Deus. Se nós aplicarmos o que a Bíblia Sagrada ensina no casamento, amado, não vai ter família mais feliz que a sua. Sabe que tem gente que tem dinheiro, é rico, rico, rico,
vai ter inveja de você e da sua família. Tem gente que tem uma fortuna, tem mulheres que têm rios de joias, mas queria ter um marido como o seu, que te ama, que cuida de você, e vice-versa. Cuide da sua família, cuide do seu casamento. Os alicerces, os fundamentos para a felicidade de uma família, primeira coluna, primeira base, se chama amor. Jamais se esqueça disso. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Ah, aleluia. Sem amor, amados, nada serei. Olha, com o tempo, a barriguinha cresce, não é? O homem fica com a barriga grande, está repreendido em nome de Jesus. A lei da gravidade, não é? Começa a aparecer as rugas. Quem ama, ama cada ruga. Quem ama, ama. Quem ama, sabe, olha. Minha esposa parece que ela tem 15 anos quando eu olho para ela. Está bem cuidada, bem tratada. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós estamos aqui lutando pelos fundamentos da família. Destruídos os fundamentos, o que sobra? Sabemos que para um bom edifício é fundamental os elementos certos. Não se constrói um prédio apenas com os blocos, areia e pedra. É necessário cimento, é necessário ferro, é necessário trabalhar a massa, mexer, envolver a pedra com areia, a areia com o cimento, envolver de tal forma que haja uma unidade, que eles se tornem uma coisa muito forte, muito rígida. Assim é a família. Temos que nos envolver, temos que deixar o passado, temos que dialogar, temos que conversar, temos que perdoar, temos que amar, temos que ter bondade, benignidade, paciência, e misturar tudo isso ao ponto de termos uma estrutura sólida que nem o tempo, nem os ventos, nem os rios, nem os mares sejam capazes de destruir. Se alguém chegou aqui, Deus, cuja vida ou a família está passando por um abalo, hoje a Tua voz nos ensinou, e que cada um faça um bom uso da palavra que hoje chegou à sua vida. Pai, ajuda as famílias desta igreja. Tu queres a nossa felicidade, ajuda as famílias da nossa igreja. Ajuda cada pessoa que me ouve agora através da rádio. Ajuda esta pessoa que me ouve agora através da internet, deste computador, deste celular. Ajuda esta pessoa que grita, clama por socorro. Essa pessoa que nunca conseguiu ser feliz em relacionamento nenhum. Ajuda, Pai. Ajuda agora esta família, este marido, esta esposa, este filho, esta mãe, este pai. Ajuda as famílias, Deus. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em direção aos céus, que a graça, a paz, o amor, as alegrias, as misericórdias e as doces consolações do Espírito Santo de Deus vos dirijam por uma semana vitoriosa. Vá em paz, vá feliz, para construir um fundamento forte
para a felicidade.